Seja o nosso Deus, né? Em quem estamos felizes, graças a Deus. A Bíblia fala que os frutos do Espírito Santo é amor, né? Alegria, gozo, né? Paz. Eu gosto disso, aleluia. É gostoso levantar de manhã e dizer o Salmo 118, versículo 24, né? Regozijo e me alegro, porque este é o dia que o Senhor Deus preparou. Veja, quando eu estou dizendo essa palavra, a palavra que Davi escreveu, né? Ontem até mesmo nós lemos o Salmo 118, né? Mas veja, palavras que já determinam um vasto dia de bênção na nossa vida, né? O dia tem 24 horas e Deus, todo dia é Ele que faz, né? Deus não deu essa capacidade para outro fazer, não. Quem faz é Deus. E a Bíblia fala que de Deus só vem boas dádivas e dom perfeito. Então alguém pode dizer, mas e esse mal, e tudo que está acontecendo? Olha, meu irmão, a Bíblia fala que é Deus que faz, e tudo que Deus faz é bom. Se está acontecendo alguma coisa que não é boa, não é por causa de Deus, né? São consequências dos atos impensáveis do ser humano. Mas graças a Deus que nós não temos nada a ver com as pessoas de fora, não é verdade? Para nós, elas dizem que nós somos loucos, né? Mas para nós, o Evangelho é o poder de Deus, né? É a nossa conduta, é a nossa vida. E o que o Evangelho diz é que Deus faz coisas boas e que o dia é maravilhoso. Eu me recordo sempre, quando eu estou falando essa palavra, do Egito. Quando o povo estava no Egito, né? Lá como escravo, Moisés ia com Arão, fazia lá os milagres, as coisas, todas elas aconteciam no Egito, mas lá no arraial de Israel não acontecia nada, nada acontecia. Lá não tinha praga, lá não tinha nada não, o povo ficava tranquilo, lá não tinha trevas, né? Lá não tinha nada. Deus, tem pessoas que pensam que Deus pesa a mão sobre o povo dele, né? Que Deus age com vara. Tem muitas pessoas dizendo, não, isso que está acontecendo é a ira de Deus, é isso, é aquilo. Não é nada, está tudo determinado na Bíblia. Se a pessoa andar no bem, no caminho do bem, ela vai colher bem. E se ela andar no caminho do mal, ela vai colher mal. Paulo disse, o que o homem semeia, ele colhe, não é verdade? Então nós entendemos isso, mas tem muitas pessoas que ainda não conseguiram entender isso aí, né? Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, o Evangelho, o poder de Deus, a graça de Deus, né? O Evangelho está sendo multiplicado, né? Cada dia multiplicado mais, né? Para que o entendimento aconteça na vida de todas as pessoas. Eu quero saudá-los com a paz, né? Com a paz. Oh, que gostoso, né? Ou encontrá-los no amor, na paz, na alegria, né? Deus é Deus maravilhoso, Ele é bom. Ele preparou essa noite para nós e nós estamos reunidos. E a Bíblia fala, onde houver duas pessoas reunidas no nome de Jesus, ali Ele está. Então Jesus está aqui com todos nós, né? Está com você na sua casa, reunido com sua família. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Isso, meu Deus do céu, alegra. A Bíblia fala que a igreja no início, né, ela se reunia nas suas casas, né? Lá ficava toda a família, ela concentrada, buscando Deus, né? Isso é lindo, é o que Deus deseja, né? Mas veja, saudá-los com essa paz, com esse amor, né? Encontrá-los dessa maneira, buscando a Deus, né? Firmando sua casa na rocha a cada dia. Ontem nós fechamos o culto de ontem falando sobre o Salmo de número 27, se não me falha a memória, lá no versículo 14, né? Onde fala que Davi diz assim, que nós devemos encher o nosso coração, fortificar o nosso coração, né? Então, graças a Deus, hoje nós estamos aqui para fortificar mais e mais ainda, pela palavra de Deus, né? Graças a Deus, você que está aí na tua casa, você que está no seu trabalho, você que está em algum outro lugar, né? E agora está conectado conosco, você que está em uma outra cidade, em outro estado, fora do Brasil, não importa onde você esteja, né? O testemunho de Deus alcança até os confins da terra. Então Deus é maravilhoso. O que Deus está fazendo nesses últimos dias é lindo, é maravilhoso. Então glória a Deus por você.
Se você precisa de um milagre, vai acontecer na tua vida. Espera no Senhor, fortifique teu coração e o milagre vai fazer. Porque Deus disse que aqueles que buscam a Ele o encontram, né? Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Deus há de manifestar. A Bíblia diz em Jeremias 1,12 que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Então, fica firme, é um prazer estar aqui deste lado, né? Sabendo que vocês estão aí, desejosos, amando Deus, amando o Evangelho. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por tudo isso. Deus é bom. Vamos ler uma passagem da Bíblia, lá em 2 Reis no capítulo 6. Lá no versículo 15, né? Eu vou ler uma atitude do servo de Eliseu, né? O moço, servo de Eliseu. Diz assim, no versículo 15, 2 Reis, capítulo 6. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saiu, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então o servo de Eliseu, o moço, lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha que pergunta que ele fez para Eliseu, né? Olha que ele disse assim: ai, meu senhor, o que faremos? Ele levanta de manhã, creio lá se espreguiçando, teve uma noite maravilhosa, dormiu bem, né? Não escutou nada, mas de repente ele abre lá o vitrô da onde estava. A Bíblia fala que ele saiu para fora, né? Ele sai para fora. A Bíblia fala que Eliseu morava num alto, né? Onde enxergava todas as coisas. E quando ele sai para fora, ele olha, ele vê um exército, o exército do inimigo lá, né? E ele se apavorou e voltou para dentro e disse para Eliseu: ai, meu senhor, ai, meu senhor. E daí ele diz: o que faremos, né? Uma pergunta. É uma pergunta. É interessante. Hoje, quantas pessoas hoje têm pergunta, mas não conseguem obter resposta, não é verdade? A resposta é fundamental para tudo na nossa vida, para tudo. É gostoso quando você está fazendo qualquer coisa que você vai fazer, né? E de repente você tem do seu lado uma pessoa que entende daquela área. E automaticamente, então, você para por alguma coisa que você não compreendeu, aquela pessoa vem e leva você adiante, você arruma aquela situação. É tão bom, é tão lindo isso, né? Porque nem todo mundo sabe tudo, nós não conseguimos saber tudo. Por isso que a Bíblia fala: onde houver duas pessoas no meu nome, ali eu estarei. O que Jesus está dizendo, duas pessoas no meu nome? A Bíblia diz: sábio anda com sábio, e os dois se edificarão, né? Não tem como duas pessoas que não conhecem nada querer exercer alguma coisa. Aí vai faltar resposta, vai dar problema, vai dar dificuldade. Mas sempre tem um junto, né? Jesus, quando mandava de dois em dois, né? Tudo em dupla. É tão lindo isso. Mas veja, esse moço, ele fez uma pergunta. Tantas perguntas que nós precisamos ter resposta. É interessante, para falar desse moço, eu quero falar um pouquinho sobre Eliseu. A Bíblia fala lá no capítulo 2 de 2 Reis, no capítulo 2, fala um pouquinho sobre Eliseu. Lá no versículo 8, 9 e 10, chega a dizer assim: então Elias tomou a sua capa, né? Tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas do Jordão, as quais se dividiram em duas bandas, e passaram ambos, né, a seco. Elias e Eliseu passaram a seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa dura pedistes, né? Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me veres, né? Não se fará. Veja, a Bíblia fala que Eliseu, quando foi ungido por Elias, né? A Bíblia fala que ele pegou lá a junta de boi, pegou os arados, fez lá um churrascão, despediu da família e saiu com Elias.
Saiu com Elias. E ele saiu e começou a presenciar milagres, começou a presenciar tantas coisas que Elias havia feito. Como nós lemos, atravessar o Jordão, né? Elias dobra a capa dele, bate no Jordão lá, a água do rio Jordão abre, né? E eles passam de pé seco naquele leito do rio e atravessam o rio. Quantas coisas maravilhosas ele vê. Mas fala nesse texto aí, que nós lemos, que após passar o Jordão, Elias diz a ele, olha, pede o que quiseres e vai ser feito. Então ele pede para Elias, olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Mas o que ele queria disso, né? Ele não estava pedindo para Elias uma porção dobrada do Espírito para que pudesse fazer o dobro do milagre de Elias. Não é isso. Muitas vezes na minha vida eu cheguei a pensar que era isso, como tantas pessoas pensam no dia de hoje, mas não era isso. Eliseu não era nenhum bobo, né? Ele recebeu a unção porque Deus o conhecia também, ele também desejava, ele tinha um coração voltado para Deus. O que ele entendia ele queria que Elias confirmasse o ministério profético para ele, né? O ministério profético para ele, porque a porção dobrada, o direito da porção dobrada era de uma herança, né? A porção dobrada de uma herança era dada ao primogênito, né? Era dada para o primogênito. Então, o que ele queria é ter a porção dobrada da herança. Veja, como sendo o primogênito, né? Ou seja, o profeta número 1. Era o que ele queria. Havia escola de profeta, mas ele queria ser o profeta número 1. Veja, ele sabia o que ele estava fazendo, né? E vendo tudo aquilo que Elias falava acontecia, né? Os milagres, as manifestações de Deus através de Elias, então ele pede agora, né? A porção dobrada do seu espírito, ou seja, a porção dobrada da herança, né? A herança do primogênito. Eu não vou falar aqui sobre Saul, você conhece a história de Saul, né? Quando Jacó negocia, né, a porção dobrada que estava como direito de Esaú, né? Esaú, irmão de Jacó. Esaú tinha o direito da primogenitura, mas no entanto ele chega com fome e troca aquilo lá. Ele diz, para que me vale, né, a porção dobrada? Não acontece nunca, né? O Isaac não morreu, o pai de Jacó, ou seja, Isaac não morria, então estava lá. É uma herança, então quando morria, aí sim designar. E a herança nós sabemos que ficou para Jacó. Mas veja, Eliseu sabia o que estava pedindo, ele sabia. E agora o moço dele andando com Eliseu, porque quando atravessaram o rio, logo a Bíblia fala que no Jordão, após feito o pedido, logo vem um carro de fogo e levanta Elias, e Elias é levado embora, aos olhos de quem? Aos olhos de Eliseu. E é tão interessante que os filhos dos profetas, da escola dos profetas, que estavam lá, havia 50 homens, eles viram o Jordão abrir, viram Elias atravessar com Eliseu, mas eles não conseguiram ver o que Eliseu viu. Viu o carro de fogo, ele viu Elias sendo levado embora, né? E Elias então solta a capa, a Bíblia fala. Mas veja, ele percebe que os filhos dos profetas não conseguiram ver aquilo. E então ele conseguiu saber, né, que aquilo tinha acontecido na vida dele. E ali então ele inicia o seu evangelho, né? A Bíblia fala que ele volta ao Jordão, bate a capa no Jordão, conforme Elias fez, e disse ao Deus de Elias, e aquele Jordão abriu e ele também passou, né? Mas veja, o ministério dele, a confirmação, o que ele viu, os outros não via, não enxergaram. Tanto é que eles queriam procurar Elias, queriam permissão de Eliseu para procurar Elias. E até que insistiram tanto que acabaram indo, mas não encontraram mais Elias, porque Elias havia sido arrebatado, havia sido levado embora. E agora quem era o sucessor, quem era o primogênito, quem recebeu a porção dobrada, era o próprio Eliseu. E o que nós lemos aqui foi aquele que estava andando agora com Eliseu, o servo de Eliseu, andando com Eliseu. E andando com Eliseu, conta a história, né? Conta que o rei da Síria, ele levanta guerra contra Israel.
E levantando guerra contra Israel, ele queria pegar o rei de Israel. Mas toda a armadilha que ele fazia, toda a cilada que ele fazia, o Espírito Santo falava com Eliseu, e Eliseu mandava dizer para o rei: olha, não vá por tal caminho que tem uma armadilha, não vá por tal caminho que tem lá uma cilada. E o rei de Israel mudava a rota dele, e fazendo assim, o rei da Síria ficou zangado, e até mesmo ele diz: olha, tem um traidor aqui no nosso meio. E aí um servo dele fala: não, não tem não, o que tem é um homem chamado Eliseu, lá em Israel, que esse homem aí, ele sabe tudo, mesmo que o senhor falar aí dentro do quarto, em qualquer lugar, ele fica sabendo. Ele é que frustra toda a nossa estratégia, né? O rei fala: tudo bem, então pega um exército aí e vai lá e prende ele. Localiza onde ele está, fala para mim, vamos pegar um exército, vamos para lá e vamos prender, né? Vamos trazê-lo preso para cá, para que então a gente possa vencer, senão não vai vencer. E então é esse o que aconteceu. O moço dormiu bem, estava tudo bem, tudo maravilhoso, mas quando ele sai para fora, ele dá com aquele exército lá rodeado a cidade, porque o objetivo era prender Eliseu, então ele se apavora. Então ele faz essa pergunta, né? Ele chega a dizer aqui: ai meu Senhor, que faremos, né? E é interessante que o próprio Eliseu dá a resposta dele um pouquinho no versículo 16 e o versículo 17. Então diz assim: ele respondeu: não temas, porque mais os que estão conosco que os que estão com eles. Veja, ele falou para o servo dele: olha, não temas, é muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Que gostoso, né? E o menino não estava vendo nada, não enxergava nada. Eliseu estava falando, mas ele não estava vendo nada. E de repente, o que Eliseu faz? Ele orou, né? Ele orou: peço-te, ó Deus, né? Orou ao Senhor: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. O monte estava cheio, né, de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu, né? Veja, sabe, irmão, há dois mundos. Veja, Eliseu agora, porção dobrada, primogênito, né? E o seu servo andando com ele. Dois mundos andando junto. Veja, Eliseu andando agora com o poder de Deus, primogenitura, porção dobrada do espírito de Elias. Veja, operador de milagres, né? Conselheiro, quer dizer, realizando todo o desejo de Deus aqui na terra. E aquele agora que estava do lado de Elias, vivendo não pelo lado espiritual, e sim mais pelo lado da terra. Dois mundos, o mundo espiritual e o mundo terreno, ali, um do lado do outro. É interessante isso, né? Não fazia pouco tempo que esse moço estava andando com Elias. Era um bom tempo, mas veja, algo que define os nossos dias no dia de hoje. Define para nós. Que mundo nós estamos vivendo? Pastor, eu sou crente, amém. Mas que mundo nós estamos vivendo? O moço, ele não estava enxergando o mundo espiritual. Ele estava enxergando o mundo como ele é, né? As coisas que acontecem no mundo. O mundo espiritual para ele estava distante dele, embora ele estivesse andando com o mundo espiritual. O mundo espiritual estava em Eliseu agora. Diferente de quando Elias andou com Eliseu, ou Eliseu andou com Elias, né? Elias foi absorvendo tudo quanto possuía Elias, né? Tudo quanto possuía, ao ponto de quando ele teve uma chance, ele recebeu pede o que quiseres, né? Um oferecimento, o que ele fez? Ele soube o que pedir, ele soube o que fazer, porque ele estava vivendo o mundo de Elias, ele não estava mais vivendo o mundo que ele vivia antes. Bem fala a palavra que ele queimou o arado, ele matou o boi, despediu da família e saiu para viver com Elias, para aprender as coisas de Deus com Elias. Mas de repente agora o seu moço estava agindo diferente. Então dois mundos andando juntos. Precisamos saber
Qual é o mundo que está definido na nossa vida? Ah, mas pastor, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus no meu coração. Ah, pastor, eu creio em Deus. Ah, pastor, Deus é o meu Deus. Amém, irmão, amém. Aquele moço era servo de Elias, de Eliseu. Assim também ele pensava. Mas na hora da dificuldade, o que ele enxergou? Ele enxergou uma dificuldade, um problema. Aí ele fez uma pergunta. Ai, meu Senhor, o que faremos? Né? Como diz assim, agora acabou, estamos perdidos. Não tem como fugir, não tem o que fazer. Mas Deus não foge de ninguém, meu irmão. Deus não deixa. Ele disse assim que jamais ele deixará alguém órfão aqui na terra. Por isso que Jesus, quando subiu ao Pai, ele disse, eu vou pedir ao Pai e ele vou lhe enviará um outro, né? Um outro que esteja com vocês, um consolador, ou uma nova pessoa junto com vocês, que seria quem? O Espírito Santo. E é tão interessante isso. É tão interessante porque Deus o Pai, ele tem o seu próprio corpo lá no mundo dos espíritos, não é verdade? E ninguém viu Deus e nunca ninguém vai ver Deus. Mas Jesus também tem o seu corpo, não é verdade? Quando viram ele subindo para o céu, não tinha o que deixar de dizer, não viu subir. Viu Jesus subir com o seu corpo. E hoje fala que ele está sentado à destra de Deus, representando a nós, um sumo sacerdote, intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo, ele não tem corpo. Então Deus deu ele para nós, ele habita em nós e age através do nosso corpo. Veja que lindo. Mas eu não quero abordar muito nisso, mas eu quero dizer que ele está conosco, que ele está com nós. Mas eu quero ler lá em Colossenses, se você tem a palavra de Deus, lá em Colossenses, no capítulo 1, olha o que fala a palavra de Deus, livro de Colossenses, lá no capítulo 1, nós vamos ler versículo 13 em diante, capítulo 1, versículo 13 em diante, olha, diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, dois mundos, o mundo terreno, o mundo normal, o mundo que nós vivíamos, né? Mas agora nós estamos vivendo no mundo espiritual. Veja, outro reino, filho do seu amor. Mas veja lá, no qual temos a redenção. Ou seja, os nossos pecados foram apagados. A remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível. O primogênito. Quem é o primogênito? Jesus. O primogênito, olha, de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo da igreja. Glória a Deus, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Meu Deus do céu, quem é o primogênito? Jesus. Veja, porção dobrada? Não, ele é o próprio Deus, né? Ele recebeu a plenitude de Deus, né? Deus o glorificou. Tudo que é de Deus, ele disse, eu recebi toda a autoridade, no céu, na terra, debaixo da terra, tudo foi criado por ele, né? E falou aqui, tudo foi criado, veja, e tudo subsiste por ele, que interessante, e ele é o cabeça da igreja, a igreja somos nós. Veja, irmãos, veja, nós estamos andando nesse mundo agora, nesse mundo. Mas eu pergunto, fica a pergunta, o que nós estamos conseguindo enxergar? O que você consegue enxergar? O que você consegue enxergar define o mundo que você está andando. O que você consegue enxergar. Foi o que aconteceu com esse moço. Andando com Eliseu, que era o primogênito, que estava com a porção dobrada, mas agora o seu servo, aquele que estava trabalhando com ele, que estava andando junto, que dormia com ele, que estava com ele, que comia com ele, esse aí, né? Estava vivendo o mundo anterior, o mundo da própria terra. Por isso que ele viu aquele grande exército e ficou apavorado.
Quantas pessoas hoje vê determinadas coisas e continuam apavorados, não é verdade? Apavorados com tantas coisas. O mundo hoje é um mundo que apavora as pessoas. É um mundo que apavora em todas as áreas, principalmente o que nós estamos vivendo hoje. Essa pandemia, não é verdade? Essa pandemia, esse desemprego e tantas coisas que estão acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo todo. Antigamente as pessoas falavam, vou mudar do Brasil para os Estados Unidos e lá vou viver melhor. E agora? Eu vou mudar daqui para não sei aonde e lá eu vou viver melhor. E agora? Vai mudar para onde? Para onde iremos? Para onde iremos? O melhor é ficar certo, mas ficar no mundo certo que nós fomos chamados para viver. Veja, ele nos transportou do reino das trevas, né? O reino que nós vivíamos antes. Estávamos lá, mas ele foi lá e nos tirou deste reino, né? Nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que a gente possa viver numa outra dimensão, meu irmão, para que a gente possa viver numa outra dimensão, desfrutando, né? Desfrutando das bênçãos que ele nos concedeu. Que lindo é isso! Meu Deus do céu, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quantas afirmações ele disse. Pedro chega a dizer, não há outro nome dado entre os homens, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Agora, nós precisamos entender, nós estamos vivendo hoje, andando hoje com o Espírito Santo, nós estamos andando hoje através do Evangelho. Por isso que Davi disse, o Evangelho é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu amo a palavra de Deus, disse Davi, né? No Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não confia no conselho do ímpio, porque o ímpio anda no mundo. O ímpio anda no mundo. Veja, a Bíblia fala que eles confiam em carros e cavalos e eles caem e ficam prostrados. Mas, ouça, nós não temos prazer nisso. A Bíblia fala, nós não confiamos no conselho do ímpio e nem nos detemos no caminho dos pecadores, na roda do escarnecedor. Antes, o nosso prazer, meu irmão, o nosso prazer é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Ouvindo, aprendendo, né? Sabendo que dimensão nós temos que viver, como nós vamos enxergar as coisas. Deus não pegou nós e já nos fez, não é isso. Você viu que Eliseu orou para que os olhos daquele moço fossem abertos, para que ele pudesse encontrar a realidade. O apóstolo Paulo, ele fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele chega a dizer, o Deus desse século, né? O Deus desse século tem cegado os olhos, os incrédulos, né? Para que eles não vejam a luz do Evangelho, para que a luz do Evangelho não brilhe neles, né? Então, ele cega, Satanás cega. Mas o que nós devemos fazer, sabendo que Satanás, ele age, nós devemos partir em busca, orar, buscar Deus, né? Clamar pela sabedoria do alto e, consequentemente, então nós vamos viver outro mundo. Veja, Eliseu não se apavorou com nada, ele não se apavorou com nada, porque Eliseu estava vendo o quê? Vendo o exército do inimigo? Não, ele estava vendo o exército de Deus. E é interessante que eu não li mais para frente, mas depois ele vai no exército do inimigo, que estava lá, cercou a cidade lá, ele faz uma oração e pede para Deus que todo mundo ficasse cego. E todo mundo ficou cego. Todo soldado cegou, não enxergava mais nada. Eliseu colocou todo mundo em fila, de mão dada. Imagina que bonito, irmão. Imagine isso. Todo mundo de mão dada em fila e levou lá no meio de Samaria. E quando chegou no meio de Samaria, chamou o rei, chamou todo mundo veio lá, aquele bando de homens lá, né, exército, poderosos, né, de repente da Síria, todo mundo ali, seu comandante, tudo cego. E de repente eles estavam no meio de Samaria. E aí Eliseu ora para que abrisse os olhos deles. E os olhos deles abriram e eles viram que estava onde? No meio de Samaria. Eu imagino que coisa, né? E aí então o rei já queria fazer alguma coisa má, ele falou, não,
vamos fazer um banquete aqui, dá comida para essa turma aqui, vamos abençoar eles e eles vão embora. E abençoou eles e eles foram embora. Mas veja, meu irmão, com quem está o poder? Está com o inimigo ou está com nós? Quem derrotou um inimigo? É o que está do nosso lado, que nós seguimos ele, aquele que habita em nós, ou o inimigo que está no mundo? Por isso que João fala, vós o tem vencido, porque o maior habita em vós. Sabe, determinadas perguntas não devem mais acontecer dentro de nós. Nós devemos ter a certeza, a convicção da fé, né? A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Convicção dos fatos que não se veem. O mundo não enxerga, mas nós enxergamos. O mundo não vê, mas nós vemos. Porque o mundo está com seus olhos cegos. Eles não conseguem enxergar, acreditar, crer no Evangelho. Quantas pessoas, não é verdade, vê milagre acontecer, vê tudo acontecer e mesmo assim o coração fica como se fosse uma pedra, né? Uma pedra. Foi no tempo de Jesus, foi em todo o tempo, é no tempo de hoje. O que nós precisamos fazer é o que Paulo fazia. Paulo orava, repreendia a Satanás. Eu faço essa oração constantemente, ordenando que Satanás tire a mão dos olhos das pessoas, para que elas possam enxergar, para que elas possam contemplar a luz de Cristo, para que o Evangelho seja a luz na vida dela, né? Para que o rosto de cada uma brilhe, para que elas possam enxergar, não a realidade que o mundo oferece, as consequências que o mundo está sendo criado, mas aquilo que Deus diz ao nosso respeito, em consequência à maldade desse mundo. É aquilo ali que importa, é aquilo ali que nós devemos de viver. Se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Ontem, quando eu preguei na igreja, meu Deus, eu saí transbordando da igreja. Hoje nós estamos aonde? Refugiados. Quem ouviu a mensagem de ontem sabe, nós estamos refugiados na caverna de Adulão. E o que significa a caverna de Adulão? Justiça do povo. E o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Deus fez Jesus para nós, a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção, a nossa justiça. Veja, hoje nós estamos diante de Deus justo, que gostoso, meu Deus do céu, meu Deus do céu, é maravilhoso isso. Hoje eu fui para a cidade, até a Rosalie foi junto comigo, fomos lá fazer um trabalho para a igreja e de repente precisou fazer uma folha corrida sobre minha vida, precisou buscar tudo sobre meu nome, meu CPF, né? Procurar tudo sobre mim. E o cara falou, olha, difícil acontecer o que aconteceu, não encontrei uma manchinha no Senhor. Meu Deus, isso aí fez assim de mim, ó. Sabe, é gostoso isso. É gostoso. Eu falei, Rosalie, isso aí vale mais do que dinheiro. Ela falou, é verdade. O moço teve questão, ele fez questão de falar para mim. Difícil acontecer isso, muito difícil acontecer isso. E olha, no mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo digital, um mundo onde a verdade, ela é exposta, meu irmão. Veja, hoje quem está me vendo falar aqui, pega meu RG, pega o meu nome e fica sabendo o que eu sou. E não é gostoso isso? O nome de um homem, né? A honra de um homem vale mais do que tudo, meu irmão. Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça. Nós devemos estar conscientes do mundo que nós vivemos, né? E que Deus seja glorificado em tudo na nossa vida. Como Davi disse, bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, né? Somos para o louvor de Deus, somos para a honra de Deus, somos para a glória de Deus. Paulo disse, o evangelho que nós pregamos, né? Nós pregamos o evangelho de Cristo. E Paulo disse, nós somos trabalhadores, nós somos servos. Nós sofremos as consequências para que outros não precisem sofrer. Essa era a mentalidade de Paulo, esse era o propósito de Paulo na vida dele. Olhar como Deus quer que a gente olhe, meu irmão. Olhar tudo na ótica do mundo que nós estamos vivendo hoje. Oh, pastor, mas isso é uma loucura. Não dá para fazer isso. Dá, meu irmão. Se a Bíblia fala que dá, dá. E acabou. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus. O moço se apavorou. O moço se apavorou. Eliseu não tinha se apavorado. Ele tinha andado com Elias, né?
nós estamos andando com o Espírito Santo, meu irmão. Ele é o nosso ensinador, Ele é o nosso advogado, Ele é quem nos alimenta dia após dia através do Evangelho. Veja, é Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não creram em Jesus, da justiça porque Jesus já foi para o Pai, e do juízo porque o mundo já está condenado, meu irmão. Meu Deus do céu, que mundo nós vivemos? No mundo da terra não há resposta para certas coisas, mas no mundo espiritual, para tudo tem resposta, e nenhuma resposta é negativa para aqueles que creem em Jesus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Nascemos de novo, não da carne, não do sangue, não do homem, mas nascemos da vontade de Deus. Você é fruto da vontade de Deus, meu irmão. Acredite nisso, creia na palavra de Deus, absorva a palavra de Deus. Deus, eu oro para que quando um problema surgir diante de você, você não consiga ver o problema. Você possa saber que ele está ali, mas você possa enxergar na ótica espiritual, porque é lá que vem a solução para tudo que acontece na tua vida. Davi disse no Salmo 121, né? Elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que gostoso! Meu irmão, o céu nunca perdeu e nunca vai perder. Deus ama você. Fica com essa palavra no teu coração. Não abra mão, não. Depois você abre lá em 2 Reis, você vai ler o capítulo 2, você vai ler o capítulo 6, você vai ver o relato completo de tudo isso. Vai em Colossenses, abra lá e lê também, capítulo 1, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e leia lá também. Você vai ver tudo que nós falamos aqui, você vai ver. Deus ama você, meu irmão. Jesus Cristo é o teu sumo sacerdote, é o teu Deus. E Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele habita onde? Em você. Ele está aí com você agora. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia fala, e o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa linda. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos entendimento de nada. Sem o Espírito Santo, nós não chegaríamos a lado nenhum, né? Mas com o Espírito Santo, meu Deus do céu, o Jordão ainda se abre. O Jordão ainda se abre. Com o Espírito Santo, né? Deus nos cerca com o seu amor, com proteção. Que gostoso. Deus ama você, fica com Deus, meu irmão. Que essa noite seja uma noite completa de paz, de amor, aí onde você está, na tua casa, com a tua família. A hora que você deitar para dormir, diga aí, deito e pego logo no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilo, né? Seguro, tranquilo. Meu Deus do céu. Você deita e dorme, né? Porque o Senhor está lá com você. Fica com essa palavra. Não fica com medo de nada, não. Não há lugar para medo, né? Ontem nós falamos isso. Não há lugar para medo, né? Porque o maior habita em você. Amém? Tudo na tua vida há de se cumprir. O pensamento de Deus é o melhor para você. Fica com Deus, Ele ama você. Se você precisa de alguma cura, a cura já está acontecendo no teu corpo. Se você precisa de alguma libertação, a libertação já está acontecendo no teu corpo. O que você precisa? Com certeza, Deus já está operando na tua vida, para que você tenha uma vida de paz, de sucesso, de vitória, de conquista, meu irmão. Oh, meu Deus do céu, sabe, eu olho para ver se tem gente do meu lado aqui, que eu gosto de dizer, fala para o teu irmão, meu irmão, o maior habita em você. Fala para o teu irmão, você é mais que vencedor. Fala para o teu irmão, meu irmão, operando Deus, quem impedirá? Que gostoso, oh, aleluia. Deus ama você, meu irmão, fica com Deus. Eu quero dar um abraço em você, né? Nós estamos perto de tudo já acabar. Deus está operando os milagres dele, né? Deus é maravilhoso, amém? Amanhã nós estaremos aqui de novo, né?
juntos, conectados, ouvindo mais, fortificando o nosso coração, né? Andando no mundo que nós fomos chamados para viver, o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Eu amo você. Um abraço da Rosalie para você, um abraço da Fernanda, um abraço do Isaac, um abraço do Danilo, né? Deus ama você, meu irmão. Acredite nisso. Acredite nisso. Quando você vê alguma coisa, não tem como não ver, não é? Mas graças a Deus que nós temos a vista, né? Graças a Deus que nós temos o ouvido. Mas quando você vê, eu quero que você veja no mundo que você foi chamado para você viver. Eu quero que você ouça, mas ouça no mundo que você foi chamado para ouvir. Né? Glória a Deus. Deus ama você. Fica com Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós hoje e sempre. Amém? Eu estou vendo aqui todas as pessoas, o alemão está triste, ele está ainda meio... Mas Deus está com você, alemão. Deus ama você. Fica com Deus, meus irmãos. Eu amo vocês, amém? Abraço no Gilmar. Louvado seja pela Wanda, né? A Marcelinho, todo mundo. Que Deus abençoe. O Atílio, a Regina, a Ruth, né? Que Deus abençoe todos vocês, amém? A Carol. Fica com Deus. Eu amo vocês. Amém? Até mais.